Ontem eu falei de ajuste de rota. Hoje eu vou mostrar para onde exatamente eu tô indo. Além de terminar o livro hoje, eu vou mostrar um novo livro que a gente vai começar a ler e pela primeira vez eu vou abrir quais são os projetos e as empresas que eu tô construindo. Porque a partir de hoje, isso aqui deixa de ser só mentalidade e vira execução. Eu sou o Guilherme e esse é o dia 14 do Diário de um Pré-Milionário. E agora, finalmente, a gente vai acabar o livro, tá? Lei da Atração, como eu já tinha falado antes, já era para ter terminado há 3 dias atrás, mas acabou que aconteceu tudo aquilo lá. E como eu falei, acontece, é normal, né? Percalços acontecem durante o caminho e a gente tem que saber admitir se é nosso erro e se não for nosso, saber contornar. Então é isso, agora eu vou pro último capítulo, que é indo além da fórmula dos 3 passos. Então, como a gente já falou, desde quando eu comecei a ler, a gente vem lendo o livro, eu vou lendo o capítulo e vou falando um resumo, né? Eu faço um resumo do que eu leio. Então, a gente já falou dos 3 passos, que era para pedir, como você pede, como que você muda a sua frequência, como que você entra em uma vibração boa, enfim, e aí ele mostra como você sai do que você não quer para o que você quer para pedir. Depois a gente foi pro acredite, então ele foi falando como a gente consegue não só ficar nessa de pedir, mas começar a acreditar de verdade naquilo que a gente quer, então não desacreditar nunca do seu pensamento ou de qualquer coisa do tipo. Então quando você coloca alguma coisa dentro do seu campo da lei da atração, você sempre tem que acreditar fielmente nisso, nunca duvidar de si mesmo ou de qualquer fato que seja. E o receba foi a última parte, quando ele fala que é quando você recebe aquilo que você pede, e aí você saber lidar com isso, né? E agora a gente vai para a última parte, que é indo além desses 3 passos. Então agora eu vou ler esse capítulo e a gente faz igual todo dia. Então eu vou ler, resumo, e depois disso a gente conversa um pouquinho, que hoje eu tenho que falar sobre meus projetos com vocês. Bom, eu acabei de ler o último capítulo e oficialmente acabamos esse livro. E foi muito legal ler ele inteiro. Eu realmente aprendi algumas coisas assim que eu não sabia. Mas enfim, então eu acabei de falar tudo antes de começar a ler sobre o que eu tinha lido antes. E agora que ele fala depois, ele vai mostrando como a gente consegue colocar essa lei em prática todos os dias e continuar com ela até o final da vida. Tem algumas ferramentas que ele fala, tanto em relação a dinheiro, relacionamento, família, saúde e etc. Na verdade, o que ele fala é para você começar a aplicar a lei da atração em coisas maiores, não só em pequenas coisas ou alguns desejos pessoais, enfim. E aí ele fala várias coisas, ele dá vários exemplos, ele mostra como ensinar a lei da atração para crianças, tanto adolescentes quanto crianças menores, quais palavras usar, como explicar. Então é bem interessante, até tem aqui um pôster que ele deixou, na verdade é uma imagem que você pode colocar, né? Mas é como se fosse um pôster que você poderia deixar no quarto de uma criança. E aí essa imagem aqui, ele fala sobre o interruptor da criança sempre tentar deixar as vibrações positivas ao invés de negativas. Isso é bem legal, assim, acabamos de acabar o primeiro livro, então na verdade a gente meio que desvendou a lei da atração, e enfim, isso foi bem legal. Eu gostei bastante de ler esse livro, li ele rápido, relativamente rápido, 2 semanas, tudo bem que é um livro curto, mas é isso. Agora a gente vai lá para a estante, eu vou devolver esse livro, vou pegar outro, e aí assim vai sendo o ano. Depois de escolher o próximo livro, a gente vai e fala sobre as empresas, beleza? É isso. E agora tá na hora de devolver esse aqui pra estante, onde ele tava, e agora a gente vai escolher outro. Eu vou pegar esse livro aqui, Hábito dos Milionários, do Napoleão Hill. Então esse vai ser o próximo livro que a gente vai ler a partir de agora, que é Hábito dos Milionários. E agora, depois de escolher o livro do Hábitos Milionários do Napoleão Hill, nada melhor do que eu falar pra vocês sobre o que vai me deixar milionário. E, na verdade, esse é o verdadeiro foco. Não faria nem sentido se eu não trouxesse essas coisas pra vocês, porque só pelo nome já diz Diário de um Futuro Milionário. Então, se eu ficar mostrando só minha rotina, só lendo livro, só isso, só aquilo, não importaria tanto quanto eu mostrar aqui o que vai me realmente dar dinheiro.
Então vamos lá. Vocês têm que entender que o meu foco principal hoje é a inteligência artificial, tá? É o que eu mexo hoje em dia, então é o que eu mais mexo hoje em dia, é a inteligência artificial. Eu criei alguns aplicativos com inteligência artificial e um tá finalizando, o outro eu vou começar terminar o desenvolvimento dele daqui pra frente, então ele ainda não tá pronto. E tem um que já tá pronto, que inclusive eu já mostrei aqui pra vocês, que é o Zeus. Eu mostrei acho que no primeiro dia. E ele eu vou explicar cada um deles mais ou menos assim pra vocês entenderem o porquê que eu criei eles, a dor que eu queria resolver. Então já fica meio que de um aprendizado pra vocês entenderem. É uma virada de chave que eu tive a partir do mês 11, né? Mais ou menos, do mês de novembro do ano passado, que foi quando eu fui lá no Outlier Experience, que foi uma virada de chave muito grande. Então, eu sempre tentei entrar no mercado digital e eu nunca consegui, por diversos fatores. Eu já tentei dropshipping, já tentei vender produto físico, já tentei tudo que você pode imaginar, e-book, vender de afiliado, tudo. E eu comecei cedo, na verdade. Eu comecei a querer vender na internet, eu tinha uns 15 anos mais ou menos. E eu nunca consegui que desse certo essas coisas, né? Talvez por ser muito novo. E aí o que acontece? Nesse meio tempo, quando eu tinha uns 16, 17 anos mais ou menos, um pouco antes, nos meus 16 anos, a inteligência artificial surgiu com um boom, assim, sabe? Na verdade ela já existia, em 2018 ela já era presente, mas aí foi quando estourou o ChatGPT. E aí o que acontece? No começo, vou ser bem sincero, eu era relutante a IA. Quando eu tava na escola eu não queria usar, eu não queria fazer, não queria entrar, tinha medo de usar a inteligência artificial. E aí depois eu acabei entrando, e aí eu fui gostando, descobrindo, e eu sempre fui uma pessoa que sempre foi estudiosa. Na verdade eu sempre fui muito inteligente, modéstia à parte, tá? Nunca precisei estudar pra prova, nunca precisei de nada disso. Só que aí eu comecei a usar o ChatGPT, e aí eu comecei a ficar muito mais preguiçoso na escola. E aí eu vi que tinha um potencial o ChatGPT, mas eu usava pra escola ali no dia a dia e tava tudo certo. Era só pra, tipo, faz a minha lição de casa, faz um resumo do conteúdo, e era assim, porque eu não precisava estudar muito, então eu pegava o resumo que ele fazia, ia pra prova, tirava na média, ou às vezes um pouquinho acima da média, e tava tudo certo. E aí foi meu primeiro contato com a inteligência artificial. Depois disso, eu comecei a usar a inteligência artificial para fazer produto black, produto que você não aparece. Então eu fazia e-books, e aí eu tinha uma série de métodos que eu fazia, e eu não aparecia. Então eu fiz produtos sobre marketing digital, sobre relacionamento, sobre amamentação, coisas que eu não tenho domínio nenhum, tá? E aí eu não tive resultado consistente. E fui tentando isso, e como eu falei, tentei várias coisas, comprei vários cursos, enfim, nunca dava certo nada. E aí eu fui para esse Outlier Experience, e aí eu entendi que a inteligência artificial poderia me levar a lugares diferentes do que eu estava pensando. Então eu podia criar muito mais do que um e-book com a inteligência artificial. Só não sabia como. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar por conta própria. Depois que eu saí do evento, lógico, a cabeça sai meio explodida de tanta coisa. Sempre falando de marketing digital, sobre campanhas do Facebook, retenção de público, enfim, trilhões de coisas ao mesmo tempo, em 3 dias, é muita coisa. E aí eu fui pôr em prática. Na verdade eu já tinha uns anúncios rodando, mas eu fazia tudo por conta própria. Tudo que eu tinha aprendido no YouTube, sozinho, eu fui fazendo, mas por isso não tinha resultado consistente. E aí eu saí de lá e eu descobri que existia um negócio que chamava SaaS, que é Software as a Service. E o que é isso? Isso é como se fosse a Netflix. É um aplicativo que é um software que se torna um serviço. E aí que eu tive uma virada de chave de criar um produto como esse. E eu não tinha ideia de como começar, tá? Eu não sabia nada. E aí eu comecei a ver sozinho, eu procurei vídeo no YouTube, comecei a ver vários aplicativos, tentei desenvolver. E foi bem na época que o Ruiter, pra quem não conhece, deve estar, sei lá, ele apareceu com um sistema dele, que era um SaaS, que ele criou, na verdade acho que ele comprou. E era um SaaS que desenvolvia SaaS, que desenvolveu o código. E na verdade o que acontece? Para você criar um SaaS, você precisa de um código. Então você precisa criar um código para você ter ali seu aplicativo. Só que eu não sou programador, tá? E aí eu pensei que não daria certo, enfim, e eu vi a Lazy, que era a plataforma do Ruiter, e eu falei, pô,
é isso vai me ajudar, enfim. E eu tinha feito networking lá no evento, então eu conversava com várias pessoas que estavam dentro do mundo digital, pessoas já consolidadas, pessoas iniciantes como eu. Eu peguei vários contatos, fiquei bem, foi bem um choque ir nesse evento, então eu me conectei com muita gente. E no final das contas, eu ia usar a Lazy, falei com algumas pessoas lá, elas falaram, eu fechei a Lazy e tal, não consegui usar. E foi indo, né? Eu fui meio que deixando assim, passou umas 2-3 semanas, eu continuei com os meus e-books, enfim. Até hoje eu tenho eles, não rodo mais porque eu não tenho tempo para me dedicar a isso. Mas passou esse tempo, eu fui lá e eu pesquisei de novo no YouTube. Eu falei, não dá para usar Lazy, eu vou pesquisar outras. A essa altura já tinha aparecido a Base 44, que era outra, que também era o mesmo esquema, então você tinha sistema de ficha, pagamento e tal, enfim. E aí ela era um pouco melhor, eu ia usar a Base 44 até então, foi o que eu tinha descoberto. Aí depois apareceu a Lovable, que também é outro, então todos esses são sistemas que fazem a mesma coisa, tá? E por último, um vídeo que eu fui ver uma semana, que eu tentei criar no Base 44 e não consegui, apareceu o Google AI Studio. E o Google AI Studio, o que ele é? Ele é uma plataforma do Google que está integrado com as inteligências artificiais do Google. Então, para quem não sabe, o Google não tem só o Gemini, tá? Não é só o Gemini, não é só o Nano Banana, ele tem um ecossistema de inteligências artificiais imenso. E pouca gente conhece esses sistemas, tá? Tem o Google AI Studio, que é um sistema que programa, então ele faz isso, só que ele é de graça, entendeu? Ele usa o Nano Banana Pro, ele cria todo o design da página, ele altera qualquer coisa sempre, ele vai adicionando tudo, só que ele só faz o front-end, tá? Então o que acontece? Ele só cria a página que você vê. E aí foi um grande problema pra mim na época, porque as pessoas não ensinavam pra mim pelo YouTube, pelo curso, enfim, eu fiz muita coisa, tá? Eu ficava noites, eu fiquei umas 3-4 noites sem dormir, tentando fazer dar certo o sistema, porque eu tinha certeza que aquilo ia mudar a minha vida, porque era um negócio que era muito novo. E era muito bom, eu tinha deixado um sistema impecável. E aí eu fiz lá a página, eu tinha toda a visualização, eu conseguia testar dentro do Google AI Studio, só que eu não tinha conhecimento sobre isso. Então pra mim era muito fácil ir lá e colocar, pra mim era só colocar a página, depois implantar o app, que tinha uma opção lá que eu tinha lido, era implantar o app e depois já tá no ar. E não era. Então eu coloquei, fiz tudo no Google AI. Só que aí ele faz o front-end. O que é o front-end? O front-end, ele é a página que você vê. Quando você abre lá na internet uma página, sei lá, da Nike ou de qualquer outra empresa que você abre a primeira página, aquilo lá é o front-end. Então tinha o front-end, só que o Google ele não conseguia desenvolver o back-end. O que é o back-end? É a base de dados, a API, enfim, tem vários termos. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo sobre SaaS aqui, sobre desenvolver um SaaS, eu trago. Então, se você está assistindo até agora e você quer um vídeo desse, comenta SaaS, tá? Pra mim saber. Enfim, e aí foi passando e eu fui tentando descobrir, fui aprendendo sozinho na marra, assim, como desenvolver. E aí depois eu fui ver um vídeo no YouTube, depois de ter desenvolvido o app, acho que uns 2-3 dias depois de ter terminado, falaram tá pronto, né, a página toda desenvolvida, enfim. Eu descobri, na verdade eu vi um vídeo no YouTube dos Estados Unidos que tinha uma plataforma nova que chamava o Google Anti-Gravity, que também era do Google, estava sendo lançada agora, estava de graça, enfim. E era uma plataforma que era onde você desenvolvia o back-end. Então eu já tinha o front-end, desenvolvia o back-end e lançava. E aí, só que ninguém ensina, porque eu quis fazer um negócio e ficou extremamente complexo, tá? Então os vídeos de tutorial no YouTube são tutoriais para você fazer uma calculadora, para você fazer um contador de caloria, não para você desenvolver um aplicativo completo. E aí eu tive que aprender tudo aquilo na marra. Então foi exatamente isso que eu fiz. Aprendi tudo que eu aprendi hoje, tudo que eu sei de inteligência artificial até hoje, de mexer em relação a software, de ser um builder, que é um nome que dão hoje em dia para pessoas que constroem software, sites, enfim. Antes de eu virar um builder, eu tive que aprender tudo na marra, tá?
E aí foi pensando nisso que eu criei meu próximo projeto, que é o Império IA. Então, assim, eu desenvolvi os Zeus primeiro. Os Zeus eu penei, não vou mentir. Eu quase desisti, teve dia que eu quase bati a cabeça na mesa. E aí eu penei demais para fazer aquilo lá. E eu falei, não é possível que não tenha ninguém que ensine a fazer isso decentemente, de forma concreta e rápida. E aí eu criei o Império IA. E no que se baseia o Império IA? O Império IA é um curso, tá? Comigo, então é um curso de inteligência artificial. E a princípio eu ensino tudo que você tem que fazer para lançar um produto em 72 horas. Não especificamente um SaaS, tá? Um SaaS demora um pouco mais, mas a ideia inicial é mostrar tudo que eu sei sobre inteligência artificial para o público. Ajudar pessoas. Então, tudo que eu faço, eu tenho esse objetivo comigo. Então, eu acredito sempre, lógico, eu sou crente em Deus, enfim, né? Tudo tem uma mãozinha dele ali. Mas eu acredito que tudo tem que ter um propósito. E esses propósitos, eu não digo propósito de ganhar dinheiro, ou propósito de dar certo, enfim, lógico, tudo sempre acontece como tem que acontecer. Mas o propósito que eu digo é de ajudar as pessoas de alguma maneira. Então eu sempre tento desenvolver produtos, qualquer coisa eu sempre penso nisso. E aí também já entra no tópico central de ajudar o amador. Então eu pego uma dor, então eu tinha uma dor de produzir conteúdo com IA, eu tinha aqui em 500 plataformas, né? Hoje em dia tem várias que são parecidas com os Zeus, mas o meu é focado realmente em Instagram, realmente fazer conteúdo midiático, não conteúdo criativo, sabe, de anúncio. Também é óbvio, dá pra fazer, mas é muito mais conteúdo midiático. Depois que eu criei os Zeus que eu penei, eu criei o Império IA, que foi o curso, inclusive. Eu acho que vou deixar, não sei se consigo deixar o link, provavelmente vou deixar o link aqui. Se você quiser aprender sobre inteligência artificial de uma maneira clara, direta e tudo que eu sei, na verdade, tudo que de mais atual que existe é o Império IA, tá? Para quem é do YouTube, então eu vou deixar um link com um preço promocional, então só quem entrar por esse link consegue esse preço. Eu não deixo geralmente esse preço. No curso você também consegue ter a mentoria comigo, né? Então você tem uma call comigo, me mostrando o que a sua ideia, o seu produto te ajuda a desenvolver durante a call. Enfim, tem muita coisa lá, entra no site, dá uma olhadinha. E depois do Império IA, eu comecei a testar para desenvolver softwares, tá? E aí o que acontece? Eu tenho um outro software que eu desenvolvi com uma outra sócia minha, que é um software de planejamento, então chama Mira Planner. É um software que eu desenvolvi tudo com IA, todos com IA, tá? É um software que eu desenvolvi mais focado para mulheres, mas homens também podem usar, então não tem essa limitação. Mas é para você organizar seu ano de 2026. Então, por exemplo, é um software que você consegue colocar metas anuais e a IA te ajuda a destrinchar essas metas durante os meses. Enfim, tem trilhões de funções lá dentro e eu desenvolvi tudo com IA também, só que dessa vez foi muito mais rápido, entende? No primeiro sistema que eu criei foi um inferno, essa é a verdade. E depois do Mira, eu lancei ele, na verdade, agora, né, faz pouco tempo, então não deu tempo ainda de eu testar os resultados, enfim. Depois do Mira, eu arrumei outro problema e aí eu resolvi ele agora. Então por isso que eu também não consigo gravar muito as coisas, porque eu fico sentado na frente do computador o dia inteiro, mexendo com IA, fazendo esses sistemas, enfim. E o outro sistema que eu tenho é o Barber Master, que foi outra dor que eu resolvi. Então, para quem não sabe, eu tenho uma barbearia com meu pai, né? E o problema da barbearia era o sistema. Quando eu comecei a barbearia, nem mexia com a internet, nem nada do tipo, eu já tinha desistido de tudo. Eu queria um sistema para barbearia, um sistema que fosse bom e que tivesse um aplicativo para celular para o meu cliente poder marcar. E eu procurei, eu fiz reunião, acho que com todos os sistemas que eu tinha achado na internet, com todos os representantes do sistema. E eu não achei nenhum que fosse decente, a não ser um que eu tinha escolhido lá, eu não vou falar nome por questões óbvias. E aí fui, conversei com o cara, ele me falou sobre como era o sistema, enfim, tudo mais. Falei, beleza, vamos fechar. E o que acontece? O sistema, na verdade, ele era um topo de funil para uma imersão do cara que era dono. E aí, tudo bem, não aceitei a imersão, enfim, continuei usando.
Só que o sistema começou a apresentar muita instabilidade. Então o aplicativo não era tão bom, os clientes toda hora reclamavam que o aplicativo não estava funcionando. Toda hora o meu barbeiro lá, que era gerente, falava que tinha problema com o sistema, que ele não conseguia fechar a caixa, que ele não conseguia mexer, porque o sistema estava instável. Então começou a aparecer uma série de problemas. E aí o que eu fiz? Lógico, eles tinham pontos positivos, pontos negativos. E eu peguei esses pontos negativos, que era o que mais doía pra gente, no caso pra barbearia, e melhorei. Então é outra questão também. Você não precisa inventar uma roda para fazer dinheiro, tá? Você não precisa reinventar a roda, você não precisa fazer a roda quadrada girar. Não. Entra na roda, entra no que já funciona e melhora. Faz o melhor que você pode, ou pega numa dor específica que vai fazer seu produto ser diferente dentro de um nicho que já funciona. Isso é o que as pessoas têm que entender. Você não precisa reinventar a roda para ficar milionário ou para fazer dinheiro na internet, tá? E aí foi o que eu fiz. Eu peguei um sistema que já era bom e melhorei, né? Eu peguei, lógico, algumas funções, peguei dores que a gente tinha na barbearia, muito específicas, claro, que eu acho que toda barbearia deve ter, inclusive, e melhorei e criei o sistema. E aí dentro do meu sistema tem várias coisas, lógico, tem o sistema principal de agendamento, enfim, tem o sistema do aplicativo, então eu criei a mesma coisa. Enfim, eu desenvolvi 3 sistemas em menos de 2 meses, com IA, tá? Tudo sempre com IA. Então eu fiz um curso, tenho 3 sistemas e tenho a marca de roupa. Então é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês sobre o meu ecossistema monetário atual, tá? Então, tudo que vier de renda hoje vão ser dessas 4 coisas. Tem o curso, então por isso que eu faço a mídia, então por isso que eu tenho que virar um expert, eu tenho que virar uma autoridade nisso, né? Não que eu já não seja, claro, com toda a humildade do mundo falando isso, mas as pessoas têm que entender que quando você tem conhecimento, você se torna autoridade, né? Eu ralei muito, não vou mentir. Eu ralei bastante para poder ter o conhecimento que eu tenho e ninguém ensina isso. Então, por isso que eu criei o meu curso. Eu quero ajudar as pessoas a chegarem no mesmo ponto que eu, né? Então, eu criei esse curso para isso. Eu tenho os meus sistemas que são para tipos de públicos isolados. Eu entrei em uma roda de cada vez, lógico, focado sempre em uma coisa só. Eu não tentei desenvolver os 3 sistemas de uma vez, porque isso nunca daria certo. Até a plataforma aguenta rodar mais de 3, 4 vezes a mesma coisa, mas eu não ia aguentar mexer em 4 sistemas de uma vez ao mesmo tempo. Provavelmente ia acabar saindo tudo meia boca, então eu fiz um de cada vez. Não tive pressa para fazer e acabou que deu tudo certo. E aí agora veio a Merano também, que foi uma ideia recente que surgiu, e vamos ver no que vai dar. Essas são já falei que são meus ecossistemas, enfim. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco. Vai ficar meio longo essa parte aqui, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre como eu vou chegar no meu primeiro milhão. Esse vai ser o caminho. Então provavelmente daqui a 3, 4 meses eu já vou ter muito mais software do que eu já tenho. Eu vou ter mais alunos. Eu espero que vocês que assistam aqui sejam meus alunos. Eu espero de verdade que eu consiga impactar na vida das pessoas que entrarem no meu caminho, e eu consiga impactar positivamente, claro, ajudando as pessoas, enfim. E é isso. Agora eu acho que nem vou me trocar, essa roupa tá decente pra ir pra academia. Vou ir pra academia agora e depois da academia eu finalizo o dia. Beleza? Até a academia. E eu acabei de chegar aqui, eu acabei não gravando na academia, mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido um pouco mais. Eu tentei explicar um pouquinho de tudo, acho que ficou meio confuso, talvez se vocês quiserem eu traga um vídeo isolado só sobre isso. Mas enfim, eu sou o Guilherme, esse é o dia 14 do Diário de um Pré-Milionário, e lembre-se, um dia de cada vez.